Fala pessoal, tudo bem com vocês? Elton Bordin aqui. No vídeo de hoje nós vamos falar de um recurso que ainda se encontra em preview, mas vai fazer toda a diferença para você que é DBA, para você que é um sysadmin, administrar os seus servidores SQL Servers que estão conectados ao Azure Arc, seja ele no seu ambiente on-premises ou multinuvem. Então pessoal, o que nós veremos no vídeo de hoje é sobre esse dashboard de performance, onde nós vamos ver essas métricas e a gente pode ver aqui os Active Sessions, o CPU Utilization, Memory Utilization, a parte de Storage I/O e como que funciona todo esse processo de telemetria. Basicamente, a gente olhando dentro dessa apresentação, a gente vê aqui os Dynamics Manage View, né, sendo coletadas dos nossos servidores SQL, e dentro de uma pipeline de telemetria, isso é enviado para dentro do Azure, que para nós que estamos utilizando o acesso ao portal do Azure, nós vamos ter a visualização desse dashboard e desse monitoramento. Tá? É importante entender também que essa coleta ela está acontecendo de forma automática. Tá? Nós precisamos estar executando as extensões mais atualizadas, tá? A partir aqui de novembro de 2023. O nosso SQL Server ele precisa ser a versão Enterprise ou Standard. Tá? Aqui estar rodando em um sistema operacional Windows. E nós temos o tipo de licenciamento PAS-Go ou com Software Assurance. E é importante a gente entender que a parte de precificação ainda continua em Public Preview. Tá? E depois, quando isso for lançado em disponibilidade geral, a gente precisa se atentar à precificação. Então, nós vamos para o Azure, vamos entender aqui o sistema do Arc e ver como nós podemos nos aproveitar desta ferramenta. Então vamos para o que interessa, pessoal. Aqui no portal do Azure, eu vou acessar o meu Azure Arc, eu faço a pesquisa aqui Azure Arc. Tendo acesso ao Azure Arc, eu preciso ter o meu servidor conectado, claro. Então eu tenho aqui um servidor SQL e também tenho aqui um servidor rodando dentro da AWS. Eu vou mostrar para vocês a diferença. Então, um ponto importante é que quando nós vamos aqui em adicionar uma nova máquina, um single server, ou seja, qualquer outro formato que nós vamos utilizar, múltiplos servidores, enfim, e na hora da geração de script, nós precisamos nos atentar na opção que o SQL Server ele vai ser conectado automaticamente, tá? Mas nós também podemos conectar uma instância do SQL que está rodando dentro de um servidor Windows já conectado ao Azure Arc, mas que não está sendo refletido no nosso Arc. Tá? Então, quando você for fazer a conexão dos seus servidores, se atenta que esse checkbox aqui ele está habilitado. E quando a nossa máquina estiver conectada ao Azure Arc, veja que nós temos uma opção aqui de extensão. Tá? Vou vir aqui na parte de extensão e a extensão ela precisa estar funcionando dentro do nosso servidor. E automaticamente, quando a gente vê aqui na parte de Data Services e nós clicarmos na parte de instância, ele vai estar refletido aqui dentro para a gente. Veja que esse é um servidor que está rodando dentro da AWS, já tinha deixado previamente conectado. E por ele ser um SQL Express, tá? A hora que eu acesso aqui a parte do Performance, ele não traz para mim a visualização, tá? Eu fiz de forma proposital aqui. Mas quando a gente clica dentro de um SQL Standard, tá? E eu venho na parte de Performance, ele já me traz um dashboard. Mas alguns pontos importantes que eu quero falar com vocês antes, mostrar para vocês. Na minha máquina, quando eu acesso a minha máquina, eu tenho uma opção aqui na parte de operação, que é o SQL Server Configuration. Então, quando eu desço aqui em SQL Server Configuration, eu tenho uma opção onde eu vou definir, né,
a configuração desse meu ambiente. Então aqui eu defino se ele é o tipo de licença é um PES-IGO, se é um Software Assurance e quais as demais configurações que eu quero dentro desse meu ambiente, que depois a gente pode explorar mais para frente. Mas o ideal aqui era a gente falar, o objetivo aqui é a gente falar do monitoramento. Então eu vou acessar o meu SQL Server e vou vir na parte de Performance. E dentro da parte de Performance eu tenho aqui o meu servidor sendo, as minhas instâncias sendo monitorada e esses dados estão chegando aqui para mim dentro do Azure. Veja que eu tenho aqui todas as databases, tá? Lembrando que ainda estamos em preview e para que a gente faça uso dessa ferramenta precisa estar em disponibilidade geral. Então, se você for fazer um teste, saiba que a ferramenta ainda está em desenvolvimento, ainda está em preview, né? E nós sabemos que não se implanta nada em preview no ambiente de produção. Mas ainda precisamos acessar instância por instância, né? Tecnicamente, aqui dentro do Arc a gente seleciona e a gente tem acesso a essa tela de performance. No anúncio que a Microsoft fez da disponibilidade desse recurso, a Microsoft comentou que provavelmente a gente consiga ter um monitoramento de todas as nossas instâncias num único dashboard. Então a gente está monitorando aí o lançamento desse benefício aqui dentro do Azure Arc para que facilite a administração e o monitoramento desses nossos bancos de dados, tá bom? Mas vamos explorar aqui. Veja que por default a Microsoft já traz algumas informações para a gente de monitoramento, mas a gente tem aqui uma opção onde a gente pode vir aqui e adicionar sessões ativas. Então, se eu clicar em adicionar sessões ativas, ele vai trazer aqui para baixo essa opção de sessão ativa para mim. Então eu consigo ir brincando aqui com a ferramenta. E se eu voltar aqui na opção, se eu voltar aqui na opção de adicionar mais opções de monitoramento, eu tenho a parte de performance, né, de contadores de performance e de storage I/O. Se eu vier no contadores de performance, veja que eu tenho um número gigantesco de informações que a gente pode explorar aqui dentro desse monitor de performance que o Azure Arc tem disponibilizado. Então, se eu vier aqui e colocar aqui qualquer opção, vamos pegar qualquer opção e colocar aqui, deixa eu ver o que eu posso pegar aqui. Vamos pegar aqui a parte de escrita e vamos descer aqui e ver se ele traz alguma informação para a gente. Está trazendo informação, tá? Então a gente pode ir explorando esses recursos e ir monitorando. Inclusive a gente também tem a parte da storage e a gente hoje ainda em preview nós temos essas opções que nós podemos aqui adicionar, por exemplo, e olhar a parte de latência do nosso banco de dados, tá? E acompanhando essas métricas que estão sendo jogadas aqui para dentro do Azure. Então, pessoal, veja, existem ainda outros recursos em preview que eu quero comentar aqui no canal, mas a gente já pode ter um conhecimento daquilo que a ferramenta do Azure Arc, né, a solução do Azure Arc está se tornando, né? Lembrando que a proposta do Azure Arc é que com uma única console, né, com acesso ao portal do Azure Arc, nós possamos administrar todo o nosso ambiente de servidores, todos os nossos recursos que estão rodando fora do Azure. Então, seja os nossos servidores com Azure Stack HCI, que já é uma tecnologia moderna, ou VMware, ou a gente está rodando recursos dentro da AWS, dentro da GCP, como eu já tenho falado, nós conseguimos explorar utilizando a ferramenta, essa solução do Azure Arc conectado aos nossos servidores, tá? Então, essa foi a dica de hoje. Fiquem de olho nessa ferramenta. Quando ela sair do preview e for para disponibilidade geral, vai ser uma ferramenta muito útil para a gente gerenciar os nossos servidores. Então, essa é a dica de hoje, fica por aqui. Na próxima a gente vai falar de outras ferramentas que ainda estão em preview, mas é muito interessante para nós que administramos servidores que rodam SQL Server. Então, a gente se vê no próximo vídeo. Fiquem com Deus.